Antes de mais nada, vamos deixar uma coisa clara aqui, porque não tem como. Quando a gente fala de um filme político, um filme que fala de política, que fala de alguma figura política, que fala de algum momento histórico político, esse filme ele vai ter ali um viés, né, do diretor, e ele provavelmente vai causar uma polarização, seja amado por um lado e odiado pelo outro, ou vice-versa. Ele pode ser até gostado de ambos os lados, o que eu acho muito difícil, mas não é tão difícil assim ele ser odiado pelos dois lados, muitas vezes, porque a gente tem alguns filmes que eles meio que provocam tanto que eles não agradam 100% nem a esquerda nem a direita. E eu sinto que é o que acontece um pouco com os filmes da Petra Costa, como por exemplo o caso de Democracia em Vertigem, pelo qual ela ficou bem conhecida, já que esse filme teve bastante hype na época por causa do Oscar. Particularmente eu gosto bastante de Democracia em Vertigem, eu gosto do jeito que ela traz essa história, o jeito que ela registra e a montagem que ela faz, eu curto bastante todo o trabalho dela, mas eu fiquei ainda mais empolgado pelo filme novo dela, chamado Apocalipse nos Trópicos, que é um filme que não toca só na questão política, e toca uma questão bem mais delicada, que é a questão da religião, mais precisamente a religião da igreja evangélica e a forma como ela vem se envolvendo com a política de uns bons anos pra cá. E como isso pode acabar sendo muito perigoso pra gente. Então o fato é que se a própria Petra Costa não é uma diretora tão unânime assim, os filmes dela também não vão ser unânimes. E eu tenho certeza que Apocalipse nos Trópicos tem esse potencial de ser ainda mais divisível do que Democracia em Vertigem, por tocar nessa questão da religião. Porque aqui ela joga um raio-x em algumas questões que ela não se restringe tanto às figuras da direita e da esquerda, aos lados políticos, aos partidos políticos. Não, ela vai ali nessa questão para entender de onde vem essa influência política dos evangélicos, que até formaram a bancada evangélica que cresce cada vez mais e parece tão determinante na vitória e na derrota de alguns candidatos e também na aprovação de leis que parecem muito mais voltadas para o ideal evangélico do que necessariamente para o Estado laico que ainda vivemos. E Apocalipse nos Trópicos não é um filme tão parecido com os filmes anteriores da diretora, porque a Petra Costa é uma diretora conhecida por se aproximar bastante ali dos filmes, né? Ela se coloca de uma maneira muito pessoal nos filmes dela, o que afasta uma parte do público. Particularmente eu acho interessante, afinal de contas, independente de ter uma narração ou não, o filme é no viés dela, assim como todos os filmes são pelo viés de seus diretores ou produtores. E aqui, como a gente está falando de um filme diretamente ligado à política, isso não seria diferente. Só que a questão é que Apocalipse nos Trópicos é um pouco diferente dos outros trabalhos, pela própria Petra Costa assumir no decorrer do filme que ela é de criação laica, então ela não tem tanto envolvimento com a igreja. Então aqui ela dá um passo para trás e deixa o material falar um pouco mais por si mesmo, enquanto ela fala um pouco menos pelo material. Acaba sendo bem-vindo porque ela consegue trazer algumas referências muito interessantes, desde livros, estátuas, pinturas, reflexões, interpretações de línguas diferentes, como a língua grega, né, de onde veio a palavra apocalipse, várias referências que vão compondo um mural ali que fica fascinante de acompanhar e que acrescenta muito na fluidez desse longa. É claro, é um preenchimento que vai deixando ali tudo mais rico, mais interessante, mas que também vai agradar a parte do público que gosta desse lance de entender religiões, de entender mitologias, de ver como tudo se complementa e como outras pessoas, outros artistas, escritores, pintores reinterpretaram algumas passagens da Bíblia, por exemplo, ou não necessariamente dos livros da Bíblia, mas em outros livros que tocam na religião. E aí a gente vai ter alguns quadros, por exemplo, que são muito legais quando a gente vai vendo a pintura, quando a gente vai entendendo onde a Petra quer chegar com aquela imagem e como ela tá relacionando isso com o cenário que a gente tá acompanhando no Brasil de uns tempos pra cá. Mas antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui e deixar um like nesse vídeo, para esse vídeo chegar para mais gente, para esse documentário chegar para esse público que gosta de documentário, que gosta de temas políticos. E também não esquece de me seguir nas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Bora falar hoje do filme Apocalipse nos Trópicos, dirigido pela Petra Costa. Na obra, a diretora Petra Costa investiga a crescente influência da igreja evangélica na política brasileira, passando por figuras como o presidente Lula e Bolsonaro, enquanto se questiona quanto tempo leva para uma democracia cair e se tornar uma teocracia. Além desses aspectos que eu citei, da diretora dar um passo para trás, se distanciar e usar as referências para preencher ali a obra, tem um outro ponto que difere esse filme do filme anterior dela, que é centrar a maior parte da jornada, né, da narrativa, em uma figura em específico. No caso, aqui, o pastor Silas Malafaia,
que foi uma figura super importante para a ascensão do Bolsonaro. E aí o filme ele vai se dedicando bastante também a contar a trajetória do Malafaia, porque entender a ascensão do Malafaia se torna uma parte bem importante pra gente entender por que ele tem tanta influência, né, de onde ele veio. E aqui a gente vê o trabalho bem interessante da Petra em conseguir as entrevistas, imagens de arquivo. Ela tem um acesso muito irrestrito a essas pessoas de uma maneira bem surpreendente, principalmente porque ela já é conhecida de muitas figuras, como essa diretora de esquerda, então ela vai acessando algumas pessoas de direita, que a gente fica bem surpreso como é que ela chega lá. E nisso ela vai registrando bastante coisa ali, que é interessante, porque a gente vai conseguindo entender um pouco da personalidade das pessoas, mas principalmente qual é o papel delas nesse jogo político que é onde ela quer chegar. E aí, como eu falei, ela também não se restringe a ficar nas entrevistas, a ficar nas imagens de arquivo. Ela vai tentando buscar referências até fora da nossa política, como, por exemplo, um televangelista americano, que lá na época, sei lá, anos 70, ele já estava falando de comunismo, ele já estava falando de como Karl Marx, ele falava coisas opostas às de Jesus, então a gente tinha que combater o pessoal da esquerda, e como isso foi impactante para a política dos Estados Unidos. E é claro, isso meio que serviu como um manual de estratégia para alguns líderes políticos aqui no Brasil. E também ela vai se dedicando bastante numa busca cultural, livros, pinturas, etc., onde ela vai tentando entender o efeito da religião nas massas e como isso acaba sendo movido para mover as massas em uma direção política específica, né? Como é que eles conseguem usar a religião e o medo, ou até às vezes uma manipulação, por falta de palavra melhor, para conseguir direcionar a maior parte do povo a votar num lado político, ou a seguir outras lógicas em outras áreas, assim como, por exemplo, arte, entretenimento. Isso tudo é comentado no filme, algumas coisas são um pouco mais rasas do que outras, afinal de contas, o foco é político, mas a gente vê que há uma clara intenção de levar a religião para fora, simplesmente, do culto, da igreja, e colocar a religião presente na vida das pessoas em outros lugares, como por exemplo na TV e com certeza na política. Essas referências culturais, elas são até interessantes quando a gente vê que o documentário ele é dividido em capítulos. Cada capítulo faz uma referência a um aspecto da mitologia. Então a gente tem questões de Guerra Santa, o Gênesis, tudo isso está ali dentro do filme de uma maneira bem didática mesmo, quando a gente vê que são nomes dos capítulos e como isso está sempre relacionado a algum aspecto político da política que a gente está observando dos últimos 10, 20 anos, principalmente, como eu falei, envolvendo o Lula e o Bolsonaro. Por essas duas linhas de raciocínio, uma mais pé no chão, uma mais política e uma mais poética, que são praticamente duas ideias distintas que funcionam como uma, porque o longa tem uma montagem muito boa que consegue juntar tudo isso e dar uma coesão e dar conta também de todos os absurdos que a gente vai ouvindo, todas as contradições do próprio Malafaia, algumas coisas que ele fala que não fazem sentido, às vezes parece que ele não sabe nem qual é o lado político que ele deveria estar, porque ele aconselha uma coisa e aí a pessoa não segue e ele fica perdido, ou ele tenta falar uma coisa que aí a pessoa segue e ele vai lá tentar reconhecer e ele não consegue pôr em palavras o reconhecimento, fica uma coisa meio irônica, meio ridícula, que acaba surgindo de uma maneira bem natural, sem a diretora precisar forçar a barra, ela simplesmente está mostrando um registro que se torna algo meio irônico, principalmente quando a gente está assistindo com um olhar um pouco mais afastado. Esse documentário seria completamente diferente de assistir na época das eleições, por exemplo. Mas 2 anos depois que o Lula já começou o terceiro mandato, o Bolsonaro já não foi eleito, a gente consegue enxergar isso um pouco afastado daquele momento, daquele calor do momento, né? E com essa frieza a gente consegue às vezes até dar risada, mas também entender qual é a gravidade da situação que ela tá tentando apontar aqui. É um filme que equilibra um senso de ridículo com o medo quando a gente começa a entender quais são as maquinações que estão ocorrendo nos bastidores da extrema-direita. E a diretora, ela sabe que não tem como ela simplesmente fundamentar respostas aqui, mas ela pode abrir reflexões. E quando ela se permite fazer isso, ela faz com bastante impacto. Então, para Apocalipse nos Trópicos, nota 8. Apocalipse nos Trópicos foi mais um dos filmes, mais um dos documentários que eu assisti na 48ª Mostra de Cinema. Eu gostei bastante do filme, eu acho interessante, porque o tema já me chama atenção, mas eu gosto muito de como ele elabora a montagem, como ele elabora esse tema e como ele usa algumas referências que eu achei bem interessantes para dar todo esse significado, para dar todo esse estofo para a obra. Eu vou deixar aqui no vídeo os cards para outros 2 comentários que eu fiz de filmes que eu assisti também na mostra. Ainda estou aqui
e a Nora, que são 2 filmes também que eu curti bastante e que, à sua própria maneira, também deixaram um impacto em mim bem forte. Enfim, eu espero que vocês gostem. Muito obrigado por assistirem aqui. Valeu, falou e até mais.